Então, pessoal, depois da sinalização, eu venho com, certo? Acho que alguém digitou aqui. Não. Vamos lá. Então, depois da sinalização, nós vamos para a locação da rede. Né? Eu acho que foi a Jéssica que perguntou, acho que foi o primeiro dia, o que era essa locação da rede. Então, esse preço da locação da rede vai junto com o cadastro, tá? Nós vamos ver quando a gente for ver os custos. Então, vai dizer assim, cada trecho da rede, eu tenho que estudar minuciosamente antes da execução da obra, por conta de eu não executar com interferência no trajeto. Que quando eu vou traçar com interferência no projeto, aí eu inviabilizo. Né? Então, esse estudo aí pode ser realizado por meio de consulta em plantas e cadastro das concessionárias envolvidas. Né? Outro cuidado que a gente tem que observar é em relação à topografia. Né? Então, não é só o sujeito jogar a topografia e esquecer. Quando você vai para o campo, antes de você começar a escavação, você vai conferir as cotas de terreno a partir do eixo da rede. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui, certo? No eixo dessa vala aqui, eu tenho uma linha de nylon. Tem uma linha de nylon, acho que dá para perceber. Né? É nessa linha de nylon aí que está o eixo da rede. Certo? Esse foi conferido topograficamente. Né? Bem, quando eu tenho pavimento, né, o passeio que vai ter que cortar ou remover, eu tenho que marcar essa largura da vala, L, está prevista, né, e colocar mais 15 centímetros de folga de cada lado. Então, eu vou adicionar mais 30 centímetros, 15 para cada lado, né, para que o que for trabalhar lá dentro tenha um pouquinho mais de folga onde ele vai realizar. Né? Quando eu estiver fazendo a vala, né, para executar os PVs, né, aí eu tenho que fazer uma vala quadrada com 2,2 metros de lado. Tio, 1,6, tá? Mas sempre atentando para aqueles 15 centímetros adicionais em cada lado da vala. Né? Eu vou pegar a largura e vou somar com 15 centímetros, sempre. Terminal de limpeza e caixa passados não há necessidade de alargamento adicional da vala. Você sabe que o posicionamento dela vai ter que ser marcado. Então tá aqui, ó. Eu venho com a rede, ó. Isso aqui, pessoal, vai ser executado no PV, ó. Então tá aqui a rede, ó. Geralmente a rede coletora de esgoto ela vai ter essa corzinha aqui, né? Tipo, marronzinha, eu chamo de ocre. E aqui eu escavei a vala para o PV. Então ele vai ter uma vala quadrada aqui, com 15 centímetros a mais, para eu poder escavar o PV e depois a rede coletora continua para cá, certo? Bem, primeira etapa, né, para a instalação da rede de esgoto vai ser a retirada do pavimento. Que é aquilo que eu conversei com vocês. Né? Indo no campo com a planta aqui, eu ia marcando que aqui tinha. Porque o problema não é do projetista, o problema é quem vai executar a obra. Se você tem uma obra com uma área muito grande de concreto asfáltico, aí você tacou lá para paralelepípedo, quando ele for recompor, vai ter que recompor com concreto asfáltico, não é com paralelepípedo. Né? Então, vai gerar mais aditivo aí. Né? Então, você tem asfalto, concreto, blockhead, paralelepípedo, pedra tosca, passeio cimentado, pedra portuguesa, que seja. Marca, porque vai ter que retirar e depois vai ter que recompor. Né? Então, vou para essa retirada do mapa pavimentar, pode ser manual ou mecânica. Né? Então, a picareta, a britadeira, as ferramentas são mais comuns. Né? Remoção do pavimento, você vai prever 15 centímetros adicionais na largura da vala. Né?
Você não vai querer que um sujeito chegue lá e vá arrancar o asfalto com uma picareta. Ele vai levar, a produção vai lá para baixo, você levará 3 dias para poder arrancar quase nada. Você vai ter que arrancar com uma máquina, né? De uma fresadeira, que vai pegando e arrancando logo o asfalto de uma vez. Pedra tosca, é bem mais fácil arrancar manual do que mecanicamente. Então, isso aí tudo tem que ser estudado na obra. Né? Todo material proveniente dessa área vai ser bota fora. Com algumas exceções. Por exemplo, pedra tosca eu posso reaproveitar, paralelepípedo eu posso reaproveitar, alguns blocos de trabalho pode ser que quebre, outros não quebrem, pode ser reaproveitado. O asfalto, que é geralmente jogado aí, pode ser reaproveitado para reciclagem, né? Vale muito aquilo que você está tirando, porque pode ser reaproveitado. Como vocês podem ver aqui. Então, esse asfalto aqui ele pode muito bem ser lançado para o reciclador para ser reaproveitado. Né? Assim como é mais comum a negado pegar e jogar para botar fora. Né? Hoje é bem plausível, né, em termos ambientais, de você pegar isso aqui e jogar ele para poder reutilizar, certo? Então vamos aqui. Agora vamos para o principal, né, pessoal? Escavação, certo? Então, a escavação ela pode ser a convencional, a céu aberto, pelo método destrutivo. O método destrutivo é aquele que você vai lá, vai colocar as máquinas, vai colocar os operadores, os colaboradores, e você vai abrir a vala mecânica ou manualmente até chegar no ponto de instalação da tubulação. Problema, vai gerar transtorno por trânsito, você vai ter que abrir a vala, ninguém vai poder andar ali, o cara não vai poder guardar o carro, ele não vai poder transitar por ali, né? Então, é muito transtorno para os transeuntes locais e para o trânsito também, né? Então, vai ser o quê? A remoção do solo lá da cota terra dele, a superfície natural, até a profundidade que foi definida no projeto. Né? Então, essa é a escavação. Aqui o pessoal também chama de caixão. Né? A vala chama de caixão. O que é que vai deixar isso cada vez mais caro? Né? É a presença de rocha. Ou qualquer outro componente do solo cujo preço não foi contemplado, não foi computado, né, no orçamento, ou devido à falta de estudo de sondagem, ou porque o estudo de sondagem foi feito assim, de maneira muito superficial. Né? Então, pareceu rocha, você sabe que é material de terceira categoria. Aí o preço vai lá para a estratosfera. Né? E a escavação, pessoal, é feita no sentido inverso do fluxo. Tá? Ela vai ser de jusante para montante. Aí, quais são as ferramentas? Manual, picareta, enxada, enxadão, vanga e pá. Né? Isso aí vocês conhecem todos. Né? Escavação mecânica. E embora a gente saiba que ela é mais econômica, mais econômica você tem que ter, por exemplo, eu tenho que ter uma máquina, né? Tem que ter um operador, tem que ter combustível, tem a manutenção. Como é que um negócio desse pode ser mais econômico? Aí, pessoal, você tem um monte de aspecto desse aí, né? Uma palavrinha, qual é? Como é que a escavação mecânica é mais econômica? A manual você tem operador, máquina, combustível, manutenção. É o tempo, né? Oi? O tempo. Tempo. Olha o nome disso, pessoal. Vocês não chamam nem de tempo, nem demora mesmo, né, Samuel? É produção. Quem trabalhar em construção civil, na área da construtora, vai morrer ouvindo essa palavra. Produção. Quero produção, quero produção. O que é isso?
Como ela demora menos, a tua produção vai lá para cima. Né? Então, a produção, mesmo, a gente sabe que ela é muito mais produtiva, a escavação mecânica que a manual. Né? Então, pode ser realizada. Em que as interferências, você sabe ali que são tranquilas. Se você tiver interferência, qualquer máquina escavadeira dessa, quando passar, vai arrancar tudo. Quais são as máquinas? Rede escavadeira, né? Essa moça aqui, escavadeira d'água, que é essa aqui, drag lines, as pás carregadeiras, né? Os equipamentos são, aqui é um drag line, né? Isso aqui é mais usado em obra de grande magnitude, né? As pás carregadeiras, né? Para fazer ou pegar material de empréstimo, ou jogar para botar fora, né? Então, esse solo aí que você retirou, ele pode ser utilizado por reateiro da vala, né? Então, ele tem que estar uma distância de, no mínimo, 60 centímetros a partir da borda da vala. Se esse material for de baixa qualidade, ele vai para a bota fora, tá? Por quê? Porque ele não vai ser mais usado. Ele vai para a bota fora. Aquele material não dá suporte. Você imagina, você pega o material, esse material é de baixa qualidade, você vai executa a rede. Quando liberar para o tráfego, pum, começam aquelas depressões, né? Por quê? Dá recalque diferencial e pronto. Aí acomoda lá embaixo, aí ficam os buracos. Né? Bem, como eu falei, a escavação mecânica, apesar de possuir um custo, se é uma produção melhor e um custo menor em relação ao manual, ela vai ter fatores limitantes. Quais são? Dificuldade de movimentação das máquinas, né? Porque a máquina, por exemplo, mas eu tenho umas retas escavadeiras menores, o pessoal chama de retinha. Tem. Mas em alguns pontos pode ser que nenhuma reta escavadeira menor, ela se encaixa ali. Vai ter que ser igual a menor ainda. Chegando na menor, aí a produção cai também. Né? Aí você já tem que pensar em outra saída, né, em relação a essa máquina. Né? O cara tá vendo lá, começou a dar interferência. Se ele continuar no uso de uma, por exemplo, de uma escavadeira, né? Não tem que seja uma reta escavadeira, quando começa, pum, aí já vai. Arrancou a rede, arrancou a água, subiu a água para tudo que é lado. Cortou aqui uma adutora. Cortou aqui um cabo elétrico, Deus o livre, né? Que é perigoso que tem eletricidade. Cortou a drenagem, fibra ótica, lá vai problema com outras empresas. Aí, meu amigo, é uma confusão desgraçada, certo? Outra é presenciar elemento no solo capaz de identificar as peças das máquinas. O cara vai lá, ele começa na reta escavadeira, ele bateu, faiscou, meu amigo, não adianta mais, que vai ser só para esculhambar a máquina. Né? Então começa a desgastar as unhas, depois não presta mais a unha, tem que trocar a concha e aí vai. Né? Bateu, daí faísca, é muito difícil ela conseguir desmontar, mesmo com aquela força toda que vai ter, né? Por quê? Porque rocha, geralmente bateu assim vai ser rochação. Aí você vai ter que fazer um desmonte de rocha. Né? Aqui vocês vão ver aqui, ó, escavação, o cara fez escavação aqui no assentamento do PV, né? E aqui escavação para assentamento da vala em vias urbanas, tá? Essas fotos aí são minhas. Isso aqui em vias urbanas. Você pode ver que tem aqui asfalto, ó, camada de asfalto. Isso aqui já existia, né? Tinha rede de água, tinha interferência, né? Drenagem, tudo bonitinho. Já passa carro, que é uma via urbana comum. E aí foi contemplado com a rede de esgoto. E aí foi executar. Assim, ou seja, o cara vai arrancar esse asfalto aqui, quando ele for recompor, vai ter que recompor isso aqui tudo. Inclusive o reaterro aqui, né, pessoal? Ele vai lançar a tubulação aqui, ó. Depois vai ter que sair reaterrando. Né? E depois vai ter que completar essa repavimentação aqui. Eu já falar sobre isso, né? Bem, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem umas escavações que a gente chama de escavação especial, né? Então, essas escavações
especiais, elas são usadas, né, quando eu tenho método não destrutivo. Você já ouviu falar, né, em método não destrutivo? No dig method. Então, eu tenho aqui 4 que eu quero comentar. Tem um tunnel liner, que é utilizado quando há necessidade de ultrapassar obstáculos como aterros de grande altura, que pode ser em rua, rodovia, ferrovia. Tem o sistema de cavação horizontal, né, que é parecido com o tubo liner, o tunnel liner, só que ele é colocado com tubo camisa ou adorno pré-moldado de concreto armado. Tem o túnel mineiro, pode ser usado travessia, né, conta em redes com profundidades muito acentuadas, 5 metros. E esse túnel pode ser escavado em seção retangular ou quadrada, certo? De forma manual. Tem o mini shield, que é utilizado na execução de grandes interceptores com diâmetros acima de 1,20 m. É um equipamento que vai perfurando o solo, evitando assim a abertura de valas. É o chamado tatuzão, né? Ou tatuzinho, né? Isso aqui, pessoal, tunnel liner. Então, eu quero passar aterro com grande altura, de rua, rodovia, ferrovia. Todos esses métodos aqui não vão abrir a vala para escavar, para não sei o quê. Tudo é método não destrutivo, vai passar por dentro, né, do solo, por baixo do solo. Né? Então, no tunnel line, a escavação e transporte de solo são geralmente feitos, né, normalmente, a contenção é feita por meio da instalação de chapa de aço corrugado e segmentos que vão sendo aparafusados, aí reformando aquela tubulação. É parecido, pessoal, com o processo que você utiliza para a instalação de bueiro. Por quê? Porque o aterro existe, aí você vai e instala o bueiro ali dentro de uma vala. Né? Só que o problema? Esse aterro que existe, ele vai formar uma barreira para que você coloque o coletor de esgoto. Então, de tal maneira que o processo de escavação tradicional a ser aberto vai se tornar antieconômico, até mesmo impossível de ser executado em muitos casos. Aí é onde vem a utilização do tunnel liner. Aí você for pegar a escavação a céu aberto, eu vou atrapalhar o trânsito. Né? Se eu tenho uma altura muito grande do aterro, eu vou ter que ter um escoramento muito grande, muito resistente, para que ele suporte a parede da vala. Então, os casos têm que ser estudados, né? Minuciosamente, você não tenha. Vamos abrir um aterro aqui muito grande, não vale mais a pena. É melhor você passar com ele por dentro, né? Que é um custo um pouco maior, mas que você não vai ter nem transtorno e nem ter o perigo de desmoronamento. Então, essa simplicidade aí da montagem vai conferir alta produtividade à obra, né? Porque você não depende nem de cura de concreto. Então, lembrando, tudo que é feito, o método não destrutivo, você tem que ser apresentado na fase de projeto. Então, se a fase de projeto apresentou esse método não destrutivo, a construtora vai receber pelo método não destrutivo. A produtividade dela vai subir, o cronograma dela vai diminuir. Né? Quais são os inconvenientes? Né? Que tudo é bom demais. Né? Você pode ter corrosão galvânica, né? Que é causada por correntes perdidas, que começa atacando a região dos furos usados na junção de um elemento a outro, ou seja, ela não é parafusada, né? Então pode ser que ele comece uma corrosãozinha. Aquela corrosão pode ir se espalhando, né? Então, essa junção desses tubos é que é o ponto frágil desse tipo de estrutura, né? E, meu amigo, se você tiver um problema sério, pode destruir até a estrutura toda, né? O que é que você vai fazer? Revestir internamente ou com concreto projetado ou com a velha pintura epóxi, né? E esses espaços que ficam resultantes entre a escavação e a superfície externa da chapa, eu posso preencher com uma argamassazinha fluida de solo de cimento. Por quê? Porque ela vai evitar aquela acomodação do solo e o recalque. Né? Então,
você preenche com argamassazinha só de cimento para ela aguentar aquela acomodação. Construir o túnel, a tubulação pode ser utilizada diretamente como conduto para o esgoto, passa por ali mesmo, né? Então, para chapa escorrugada, pode usar até o coeficiente de Mohn de 0,025, ou tu pode ser instalado dentro do túnel e apoiado em base concreto. Aí depende de cada caso, certo? Vocês vão ver aqui nessas fotos, ó. Fez ali o túnel, tá lá a tubulação passando por dentro. Esse aqui, pessoal, é o sistema de cavação horizontal, né? Ele tem uma função similar ao túnel liner, né? Sendo que nesse sistema é utilizado um tubo camisa. Então, um tubo camisa que vai na frente, né? E ele não vai ser o próprio tubo que vai servir de rede de esgoto, tá? Ele apenas vai, vamos dizer assim, guiando. Tá? Então, pode ser também feito em uma pré-moldagem de concreto armado. Vocês podem notar que esses tipos de sistema, eles não são, eles são feitos por empresas que são especializadas nesse tipo de execução. Né? Então, condição é semelhante ao túnel liner. Tá? Esse tubo camisa, as aduelas, em caso de seção quadrada, são pré-moldados de concreto armado reforçados, são cravados no solo, né, por meio de macaco hidráulico, à medida que a escavação avança. Então, você vai, escava, tem os macacos hidráulicos que vão, eles são cravados, aí você vai avançando. Tá? Você vai acoplando um ao outro, né, por um encaixe de ponto especial de anel metálico. Ele vai sendo chumbado nas extremidades do tubo. O sistema é dotado de um escudo, que é chamado shield, tá? Vem do inglês, né? Que é uma peça de aço que é acoplada à frente do primeiro tubo camisa ou da duela com a lâmina para corte no terreno. Então, ele vai com a lâmina e vai cortando o terreno. A função desse escudo é permitir correção de direção e proporcionar maior espaço para o trabalho de escavação manual. Tá? O formato do escudo é função da natureza do terreno. Então, ele é equipado com um sistema hidráulico para correção de direção, tanto em planta quanto em perfil. Mecanizado ou não, dependendo do tipo de solo e da extensão da travessia que está sendo executada. Tá? Bem, aí o que é que eu sei que fazer? Executar um poço de serviço no início da tubulação, né? Com 5 a 7 metros de comprimento e largura compatível com o diâmetro do tubo aduelo. Essa profundidade aqui vai depender das cotas da travessia e do terreno. A parede que é posterior no poço de serviço tem que ter uma estrutura que vai transmitir a reação dos macacos hidráulicos ao terreno adjacente. Essa parede de reação pode ser de concreto, de viga metálica, um misto de viga metálica e madeira, ou com enchimento de areia. Os caras preparando aqui o tubo camisa, né? Então, é um serviço bem especializado, né? Você vê que tem muita condição para você trabalhar com ele, né? Então, o túnel mineiro pode ser utilizado tanto nas travessias quanto em rede com profundidade muito acentuada, né? Acima de 5 metros. Ele pode ser escavado de seção retangular ou quadrada de forma manual. Construir o túnel, a rede é instalada sobre berço de concreto. Aí você vê, como a madeira que vai servir de estrutura ao túnel é passível de apodrecimento, vai ser feito um reaterro com solo de cimento, né? E você retira o escoramento. Esse processo é aparentemente menos sofisticado do que o de mini shield, né? Mas o custo de ambos é semelhante, aproximadamente $1.000 por metro linear. E o mini shield, tá? O mini shield, pessoal, é utilizado na execução de grandes interceptores com diâmetro acima de 1,20. É um equipamento que vai perfurando o solo e, obviamente, evitando a abertura de valas, né? Então, vamos começar o túnel com a construção de 2 pós-serviço. Num poço, aí ele vai introduzir o equipamento, tá? Que vai ser um cilindro de aço de aproximadamente uns 6 metros, tá?
que vai ter 6 macacos hidráulicos, com capacidade de empuxo de 12 toneladas. Então, à medida que a escavação avança, né, aproximadamente 60 centímetros, o macaco é utilizado para movimentar o cilindro para a frente, até que ele atinja o outro posto de serviço. E aí ele vai se apoiando sobre o próprio revestimento do túnel. Essa pressão hidráulica dos macacos é dada por uma bomba hidropneumática que é alimentada por um compressor de ar. Né? E esse solo escavado é transportado por meio de uma vagonete. Já ouviram falar sobre isso? É um vagãozinho que vai passando. Lembra do assalto do Banco Central? Desse assalto, desses túneis que a turma faz? Todos eles colocam a vagonete, porque ele vai escavando o solo, vai colocando naquela, tipo um carrinho de mão, e vai passando no trilho para poder agilizar o transporte do solo. Né? E aí eles vão sendo instalados dentro do túnel à medida que ele vai avançando. Vai ter que ter um guindaste instalado por serviço, que vai justamente se encarregar de tirar a vagoneta com solo e despejar nos caminhões. E vão tudo jogando por bota fora. Né? Aí eu vou ter outro guindaste, vai colocando outra vagoneta com os trilhos e os modos de revestimento, e assim você vai fazendo. Então, tira uma, o guindaste, o outro coloca. Tira um, outro guindaste, o outro coloca. Né? Você imagina como é que essa negada faz nesses túneis malucos aí. Né? Uma engenharia louca, né? E acaba que alguns muito dão certo. Né? Então, você vê aqui, ó, um mini shield. Olha os macacos hidráulicos aqui, ó. Né? Cravaram aqui, né? E aí ele sendo colocado. Então você vê que esse poçozinho não é muito pequeno, não. As escadas aqui de acesso, né? E tá a turma trabalhando lá dentro, né? Colocando para depois você vir com o interceptor passando. Né? Um serviço bem interessante, certo? Então, turma, por hoje a gente encerra por aqui. E aí, antes